O Salmo 55, 22 diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor. Essa palavra confia, ela tem um termo, ela tem um sentido no hebraico de arremessar, lançar sobre alguém. Salmo 55, 22, confia os teus cuidados ao Senhor. Cuidados aqui são todas as suas necessidades, preocupações, e Ele te susterá, jamais permitirá que você seja abalado. Faz isso, lança, joga, arremessa sobre ele todas as suas preocupações, seja de um combustível a uma cura no seu corpo. Arremessa, eu quero que neste início de reunião você comece fazendo isso, arremessando mesmo, lançando sobre ele seus cuidados, suas preocupações, porque ele te sustentará, ele te proverá, ele é o teu provedor. A palavra de hoje que eu quero compartilhar, se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 1, temos falado de Abraão, né, nesses últimos domingos, e eu quero continuar falando um pouquinho mais sobre Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 1, momento que já tinham se passado anos após a promessa e Deus visita Abraão e o que Deus prometeu após anos ainda não tinha acontecido. E diz assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e lhe disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, tua proteção, teu galardão, tua recompensa será muito grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, que era como se fosse um filho adotado que ele tinha. Cadê o meu herdeiro? Cadê a promessa? O tempo se passa, o Senhor prometeu lá atrás. Por que o Senhor falou lá atrás e passou tanto tempo? Por que o Senhor não me prometeu mais próximo do tempo de se cumprir? O tempo passou. Cadê esse filho? Cadê o que você me prometeu? Disse mais Abrão: a mim não me concedesse descendência, você não me deu filho nenhum. E você falou que um servo nascido na minha casa, de mim seria o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro. Não vai ser esse Damasceno Eliezer, não. Não é aquilo que você acha, não é algo parecido com a promessa, não é algo que tem cheiro do que eu te prometi, não é algo muito próximo, mas é o que eu te prometi. É o que Deus está falando para ele. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu o Senhor Abraão até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e assim será a tua descendência, a tua posteridade. Gente, o Abraão, o pai da fé, duvidou. Abraão, o pai da fé, duvidou. O pai da fé teve incredulidade. Como é que a Bíblia chama alguém que foi incrédulo do pai da fé? É porque Deus não quer de você perfeição. Deus quer verdade. Você ter coragem de falar as tuas verdades, como Abraão falou para Deus aqui. Às vezes parece que você falar as tuas verdades, até do que você está sentindo de Deus e pensa sobre Deus, parece que o que Deus vai achar? Como se ele já não soubesse. Quando você fala é ainda melhor. Deus quer ouvir até as coisas ruins, talvez, que você pensa a respeito dele, a respeito da tua própria vida. Tá tudo bem você abrir o teu coração para Deus. E duvidar não faz de você alguém mau, um mau cristão, alguém que esfriou na fé. Duvidar, hesitar, não crer, só faz de você alguém humano. Abraão, o pai da fé, duvidou. Por que nós duvidamos? Por que aconteceu isso com Abraão? E o que eu quero falar com você hoje é sobre quais são os fundamentos, sabe? Uma casa ela é edificada em fundamentos, um grande edifício ele é edificado, esses fundamentos estão embaixo da terra.
que tem que estar dentro de você, que ninguém vê? O fundamento no prédio, ninguém vê. O prédio está para fora, o fundamento está por baixo da terra. O que tem que ter como fundamento dentro de você? Não só para um processo que você vive, mas para a tua relação com Deus. Primeiro fundamento é você entender qual é a tua visão de Deus. Essa é a primeira pergunta que eu faço para você nesse culto de domingo, nessa reunião, nessa mensagem, nesse vídeo. Qual é a sua visão de Deus? Quem de verdade Ele é para você? Nas aflições, nas incompreensões, naquilo que você olha para a tua vida e vê coisas que estão opostas ao que a Bíblia diz, e você fala, por que a palavra fala isso? Eu estou vivendo isso. O que você pensa de Deus? O que Ele é para você de verdade? Como você o enxerga? Essa é a primeira pergunta e é o primeiro fundamento que nós precisamos estabelecer de maneira correta para uma vida com Deus, não só para um momento, ou um processo, ou para essa manhã. Como você o enxerga? O que Ele é para você? Ele é o Rei? Ele é o Salvador? Ele é o Jeová alguma coisa? Ele é o Emanuel? Ele é o sol da justiça? Ele não é um livro que você lê. Ele não é um livro que você lê. Ele não é um lugar que você vai uma vez por semana ou duas. Ele não é uma visão de mundo, um ideal. Ele não é um estilo de vida. Ele não é uma meta que você tem que alcançar. O que Ele é? Ele é um Pai. Essa é a visão que eu asseguro a você, que Ele quer te dar, que você precisa ter dele, que a tua jornada de vida vai te levar a entender que Ele é um Pai bondoso. Há um louvor que eu quero que você ouça depois desse culto, chama Good, Good Father, do Casting Crowes. Tem outras pessoas, outros americanos que cantam essa música. Good, Good Father. Ele é um bom pai. Segundo a lei judaica, na parábola do filho pródigo, era impossível aquele filho que falou para o pai em vida, me dá a minha parte na herança e eu vou embora, e foi. E o pai deu. E ele destrói a sua vida, perde tudo. Era impossível, segundo a lei judaica, aquele homem ser recebido de volta. Essa parábola, ela era uma agressão aos judeus. Quando Jesus fala do filho pródigo, era insano se falar sobre isso. Mas por que esse cara decidiu voltar na parábola? Por que esse filho falou, depois de tudo que eu fiz e agora eu perdi tudo, eu vou voltar para a casa do pai? Por quê? Diante de todas as falhas, friezas, erros que ele teve, o filho pródigo, diante de todo o seu pecado, por que ele decidiu voltar para a casa do pai? Porque lá no fundo, ele sabia que ele tinha um pai amoroso, um pai querido, um pai todo amado, um pai bondoso, um pai de amor, um pai que se sacrifica, um pai que chora, um pai que ama, um pai que todos os dias estava no beiral da sacada, olhando para a estrada, com a esperança que aquele filho voltasse. Ah, mas se Deus é um pai que ama e os sofrimentos do mundo e isso e aquilo. Não foi Deus que optou pelos sofrimentos do mundo, foi o pecado do homem. Aliás, o sofrimento é o que mais vai te despertar e muitas vezes nos aproximar de um entendimento de Deus. A gente fala muito do sofrimento do mundo. Tá, mas aonde está o mundo e o sofrimento? Está dentro de você. Quando você olha para alguém na televisão sofrendo, esse sofrimento está dentro de você. E está naquela pessoa. E cada um tem a dose de sofrimento que precisa para despertar. Entender quem é Deus. Então, não permita que
as notícias, porque você percebeu, ninguém noticia os bens do mundo, ninguém noticia os bens do mundo, ninguém fala, ninguém mostra, poucas pessoas mostram as coisas maravilhosas. Estão te mostrando uma fachada, uma faceta de Deus, e não é isso. Deus não é esse sofrimento, apesar de que Ele está no sofrimento. Ele sofreu. Ele sofreu. Mas eu quero que você entenda que Ele te ama, Ele é um pai. Ele é um pai de amor. Agora pense comigo, muitas vezes a tua fé está mais no que te traumatiza do que no pai que te ama e daquele que é um pai para você. Quantas vezes a nossa fé está mais naquilo que nos traumatizou? Pensa comigo. Às vezes o dinheiro te traumatizou, um passado te traumatizou, uma pessoa te traumatiza, uma organização, uma denominação, algo, o que for. E você acaba tendo mais fé naquilo que te traumatiza do que no Deus que te ama e quer ser um pai para você. Novamente eu trago aqui o Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. E a minha pergunta é, nesse primeiro fundamento que eu quero falar hoje, que estou falando hoje, será que a tua visão dele, quem ele é para você? Ele é um livro? Ele é um lugar que você frequenta? Ele é uma pessoa que ora por você? Ele é uma visão, um ideal de mundo? Ele é um estilo de vida? Ele é uma meta? Não, ele é um pai. A segunda coisa, o segundo fundamento que eu quero que você tenha hoje, que Deus quer nos dar hoje, é que está tudo bem em você duvidar. E que está tudo bem em você muitas vezes ter dificuldade para crer. Ele não é aquele que abandona você na hora da falta de fé, mas ele é aquele que quando você afunda, ele te levanta. Ele não é aquele que exige de você uma fé perfeita. Ele exige, nem sei se exige a palavra, mas talvez ele espera a fé de um grão de mostarda. E há momentos que nós mesmos vamos desistir dos nossos sonhos, vamos duvidar e está tudo bem. Mas guarde isso. Deus não depende de nós para fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. O plano de Deus na sua vida não depende da sua fé. Zacarias não creu, mas ele viveu o milagre. Eu repito isso, o plano de Deus na sua vida não depende do que você vai ou não fazer. Não depende da sua fé. Nós somos humanos e Jesus é um Deus. Nós temos um sacerdote, Hebreus fala, que sabe o que nós sofremos, sabe o que é padecer. Ele viveu como homem. E Deus não depende da nossa fé para que os planos dele aconteçam. Ei, irmão, presta atenção nisso. Abraão duvidou. Essa dúvida não fez Deus falar para ele, tá vendo? Tô com você lá desde Gênesis 12, você aí, ó, eu me manifesto, eu falo com você, eu te pergunto se tá tudo bem, você me responde que não acredita que eu vou fazer. Deus não falou isso. Olha qual foi a resposta de Deus para Abraão. Não, vai ser um servo nascido na tua casa. A minha palavra para você não mudou, porque o tempo passou e aos teus olhos as coisas pioraram. É alguém nascido de você, Abraão. E com carinho, com amor. O papai bondoso, o Abba, pega Abraão pelas mãos. Vem cá, filho. Olha a resposta para alguém que foi incrédulo. A religião vai pregar, se você crê, se você não duvidar, se você não crê, se você duvidar, então você feriu Deus e Deus pega ele pela mão e ajuda a fé dele. Olha para as estrelas. Querido, enxerga. Querido, enxerga. Filho, olha as estrelas, conta se é que podes, porque são inumeráveis, são inúmeras estrelas, incontáveis. Assim será a tua descendência. Como é que Deus respondeu com a dúvida da sunamita? O Eliseu fala, ei, você vai ter um filho. Ela respondeu, não mintas para mim. Essa palavra é mentira o que você está profetizando, que eu vou engravidar, porque eu já esperei isso há muitos anos e agora que eu desisti, estou bem, você vem falar isso de novo para mim? Como é que Deus respondeu para ela? Dali um ano, ela estava com o filho na mão. Como é que Deus respondeu para Tomé? É mentira, você não ressuscitou. Então tá bom, querido, põe a mão aqui.
E se esse põe o seu dedo aqui, Tomé, não foi um, tá bom, ô bobão, incrédulo, põe o dedo aqui. E se foi um não, querido, vem cá, deixa eu te mostrar, pode tocar, tô aqui. Tá tudo bem, eu ressuscitei. E o pai, que nem os discípulos conseguiram em Marcos 9 libertar o filho dele. Aí chega o próprio Jesus, teu discípulo não conseguiram, será que você consegue? Se eu consigo, não, tudo é possível ao que crê. E aí ele chora, eu não tenho fé. Deixou de viver o milagre por causa disso? Coisa nenhuma, no momento seguinte o filho dele estava curado e liberto. E o capitão de Samaria, que lá no Antigo Testamento falou, nem se Deus fizesse janela no céu, vai ter comida aqui amanhã. E no dia seguinte estava todo mundo comendo, o milagre não deixou de acontecer, porque pessoas duvidaram, enfraqueceram, ou não conseguiram acreditar. E às vezes parece que você nunca mais vai se levantar, e você desiste dos teus sonhos. Parece que não vai acontecer. Como aquele louvor do Renascer Praise, né? Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. É verdade isso. Parece mesmo, e tuas promessas eu não vou viver. Só parece. Agora, entenda uma coisa. Às vezes tem hora que quanto mais você acredita, mais distante parece que isso fica de você. Parece que quanto mais você acredita, mais distante, mais impossível. É porque Lázaro precisou ficar mais difícil. Imagina o coração de Marta e Maria. Não, eu vou curar teu irmão. Cada dia ele pior, ele pior. Cadê Jesus? Não chega. E ele pior, e ele pior, e ele pior, e ele pior. Morreu! 1 dia, 2, 3, 4. Chega Jesus. Caraca! Elas estavam muito irritadas com Jesus. Jesus chega. Então, às vezes precisa piorar para melhorar. Precisa piorar para acontecer. E aqui eu quero te falar duas coisas importantes. A primeira, o que está ficando cada vez mais distante e parece que nunca mais vai acontecer, ou porque realmente não vai, e Deus está te desligando desse desejo que você carrega, ou até de algo que você recebeu como palavra, mas que agora Deus está te desligando disso, e Ele vai pôr paz no seu coração. Ou, segunda coisa, o que Ele te prometeu ainda vai acontecer, e Ele está preparando você para receber isso. De novo vou dizer isso. Ou o que Deus te prometeu vai acontecer, mas Ele está trabalhando você para viver isso. O fato não é chegar à promessa, é você ficar pronto. A lagarta, ela precisa estar em paz com o fato do seu desaparecimento para se tornar algo novo. Será que você está preparada para desaparecer para aquilo que você era? Pense nisso. A lagarta precisa ficar confortável em desaparecer, em não ser mais nada do que era. Porque as promessas que Deus tem para você não estão no nível da terra enquanto você rasteja. As promessas, elas estão no nível do ar e só com asas você vai alcançar. Então somente alguém que amadureceu está pronto para alcançar isso, ou não. Ou Deus vai te levar a viver algo completamente novo. Mas o importante é você entender que às vezes está tudo bem em duvidar e isso não quer dizer que Deus não vai fazer. Aliás, Deus não precisa de nenhuma ajuda nossa para fazer alguma coisa acontecer. Terceiro fundamento que eu quero falar com você. Aliás, se você não compartilhou essa mensagem, compartilha agora. Que o melhor de Deus está por vir, então manda para alguém aí. Faça isso. Então eu falei primeiro que qual é a tua visão de Deus? Quem de verdade nas aflições, nas incompreensões, na dor, Ele é para você? E a gente está entendendo que Ele não é muitos nomes. Engraçado, muitos nomes que até a Bíblia cita dele, Ele é um pai. Aí a minha pergunta é, você se relaciona com Deus como um pai, todo querido, todo amoroso? Você se relaciona com Deus como um pai todo amoroso? Segunda coisa que eu estou falando é que não há problemas em você duvidar, está tudo bem em você, muitas vezes, em momentos, desistir dos teus sonhos. E que isso não vai impedir de acontecer, ou talvez não seja mais isso, Ele vai te dar paz e Ele vai te ligar a algo novo. E que muitos grandes homens de Deus
sofreram de dúvidas como você, e o Pedro também, que duvidou, que afundou. Como é que Jesus respondeu para ele? Agora morre. Senhor, fica aí, você duvidou de mim. Pô, você anda comigo, você vê me lá. Não, eu te levanto. Esse é o nosso amado Jesus. Terceiro fundamento, ele cuida de você. Guarda bem isso. Ele cuida de você. Repita comigo assim: o Pai está cuidando. Fala de novo. Fala para todos os seus desafios, para aquilo que te preocupa, para aquilo que tem tirado sua paz. Diga assim: o Pai está cuidando. Sabe coisa que você pensa e tira a tua paz? Não pensa mais nisso. Fala, o Pai está cuidando. Entrega, Salmo 55, 22. Entrega os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais vai permitir que o justo tropece, que você caia. Fale para alguém que está próximo de você, se você puder. Fala assim: ei, o Pai está cuidando. Sabe, existem muitos momentos, presta bem atenção aqui, existem muitos momentos que você vai se sentir totalmente desorientado, sem saber para onde ir, com dúvidas sobre o teu amanhã. Existem momentos que você vai vagar. Sabe o que é vagar? Vagar é, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá. Você vai vagar desorientado. Que você não vai ver, é que nem um carro à noite, o farol só ilumina 2, 3 metros. Ele não sabe o que vem depois. Tem momentos que você vai viver talvez por meses ou anos assim. O que Deus está fazendo quando a gente vive isso? Removendo a tua conexão com o teu passado, limpando o passado de você, te ensinando confiança, te amadurecendo em dependência, te ensinando confiança, te amadurecendo em dependência e ficando confortável no desconfortável, te ensinando a ficar confortável na incerteza, no desconfortável. Atos 12. Atos 12, Pedro, no desconfortável, preso. Tiago tinha morrido decapitado um dia antes pelo mesmo homem que prendeu Pedro, então o que Pedro sabia? Amanhã eu morro também. E ele dormia. Isso é estar confortável no impossível. No desconfortável, onde todo mundo se assolaria, se desesperaria, eu estou bem, eu estou confortável. Às vezes é difícil você se estabilizar no desconhecido. É muito difícil você ter estabilidade no desconhecido. Você ter conforto no desconfortável. Pensa comigo. E nesses momentos, qual é a tendência da tua mente? Mesmo que o teu passado ou o ambiente antigo tenha gerado dor, a sua mente quer te levar para lá de volta, porque é o que é costumeiro, é o que é confortável para você. Só que Deus está fazendo algo diferente. Pensa na tua vida agora se não tem situações assim. Sim, está desconfortável, é desconhecido, eu não estou acostumado. Não, mas também aquele momento foi de dor. Puxa, eu não quero voltar para aquele ambiente, eu não quero voltar para aquela pessoa, mas também não estou enxergando lá na frente e hoje tudo é escuro, eu tenho um farol, parece que eu... E nesses tempos, o alimento de Deus com você é diário, é todo dia uma palavra, todo dia um vídeo, todo dia um livro, todo dia, às vezes 2, 3 vezes no dia, ele vai te sustentando diariamente. E eu tenho uma palavra para você. Pare de procurar por coisas e pessoas e ambientes e lugares para te confortar, porque só Deus pode te amparar nesse momento. Eu quero te falar isso de novo. Pare de procurar por coisas, pessoas, ambientes e lugares que sejam conhecidos, costumeiros, para buscar alívio nisso, e entenda que só Deus nesse momento pode te amparar e te confortar. Só Deus. Sabe uma coisa muito esquisita? É que quando Deus nos liberta da escravidão, quando Deus nos liberta da dependência, você era escravo.
Você estava dependente de algo. Você era dependente de coisas, de pessoas, de dinheiro, de aprovação, de ego, de reconhecimento. Quando Deus te liberta disso, Deus te arranca dessa estrutura de prisão, Ele parece um estranho para você nesse momento. E aí você só tem um caminho: descobrir quem Ele é e se aproximar dele e conhecê-lo. Porque como você tinha um faraó, uma dependência, uma escravidão, aquele que é o amoroso, quando o amoroso Jesus vem e te liberta, agora você e ele parecem dois estranhos. E eu vou precisar então me aproximar para desenvolver no meu coração conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E por que nesse momento assim que nós passamos, por que nós sentimos medo e ansiedade? Por que nós sentimos medo e ansiedade? Porque agora eu não consigo enxergar ou até mesmo acreditar que Ele cuida de mim. Eu não consigo enxergar o porto seguro da presença dEle. Eu não consigo enxergar que Ele é meu refúgio. Eu não consigo enxergar que Ele é a minha fortaleza. Eu não consigo enxergar o porto seguro da presença dEle. Que eu só preciso da presença dEle. A tua segurança financeira chama-se a presença dEle. O teu amanhã, e você está descansado quanto é o teu amanhã, não é porque você está no controle. O teu descanso do amanhã chama-se a presença dEle com você. Por isso que Moisés, num dado momento, eu não vou lembrar onde está na Bíblia isso, mas num dado momento ele fala para Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Se o Senhor não vier comigo, eu não vou, Pai. Se essa nuvem não andar, eu não me movo. Posso sofrer, pode ficar difícil. Enquanto você não falar comigo, eu não faço. Enquanto o teu espírito não me impelir, eu não vou. Enquanto você não me confirmar, eu quero o algodão molhado, eu quero o algodão seco e a terra molhada, depois eu quero a terra seca e o algodão molhado. Está tudo bem de ser assim. Enquanto você não fizer isso, eu não me movo, Pai. Foi assim que Moisés falou. Você vai enfrentar os amalequitas ou os midianitas, eu não me lembro direito qual que era essa passagem, mas Deus falou: vai, Moisés, desce para lá. E Moisés não pediu armas para Deus, ele não pediu um exército guerreiro, ele não pediu dinheiro, ele não pediu pessoas, ele não pediu uma estrutura que desse para ele segurança. Ele falou: se a tua presença, Pai, não for comigo, então eu não vou. Porque a presença é tudo, Cristo é tudo, a cruz é tudo, a presença dele é suficiente. Eu não preciso do jejum, eu não preciso da estratégia, eu não preciso de entregas, de ofertas, de símbolos, eu preciso dele para me libertar, só dele. E eu acredito, a ceia é um símbolo, a ceia para mim não é nenhum símbolo, ela é uma verdade, é o corpo e é o sangue. Eu jejuo, acabei de ter, aliás, hoje é o penúltimo dia de um jejum de 21 dias meu que se encerra amanhã. Mas tudo é Ele, eu preciso dEle. Ele é um Pai e Ele cuida, e Ele é bondoso e amoroso. Então, olha aqui para mim, olha para mim. Eu comecei te perguntando quem Ele é para você. Eu não sei, não me importa o que falaram dEle para você. Quem Ele é para você? Ele é um Pai. Não há Jeová alguma coisa ou qualquer outro nome na Bíblia mais importante do que Abba. Abba é a maneira que somente os filhos íntimos, de maneira íntima, podiam se referir ao Pai. Tá bom, mas eu tenho uma visão dele, que ele é um Abba. Não quer dizer que eu me porte como um filhinho. Eu quero que você escute também uma música daquela banda, esqueci o nome, acho que é Casa, né? Sei lá. Que é Eu Tenho um Pai. Me faz teu filhinho, me leva à inocência, és meu papaizinho, a doce presença. Pai, eu tenho um Pai, Abba, Pai. Meu Deus, misericórdia. Se porte como filho.
Se você tem filho, olha aí, ou se você conhece alguém que tem filho, veja como essa criança se porta com esse pai carinhoso. Como é? Filho folgado. Filho é folgado. Segunda coisa, que está tudo bem e duvidar. E não é isso que vai fazer você deixar de viver. E aí é importante a gente se sentir bem no desconhecido, é importante a gente se sentir bem no desconfortável. Porque, terceiro, ele cuida de mim. E eu vou vagar desorientado mesmo por um período, porque eu preciso aprender confiança, dependência, segurança somente na presença e me desconectar daquilo que um dia a escravidão me prendeu. Quarto, acho que eu vou falar uma das coisas mais importantes agora. Tudo que ele quer, tudo que ele deseja quando ele te liberta de um cativeiro, seja esse cativeiro um casamento, um lugar, uma pessoa, um ambiente, o dinheiro, tudo o que ele quer. Quando ele te tira de um cativeiro, é o teu relacionamento de amor com ele. Ele quer curar tua relação com ele. Se tem uma coisa que nesses dias o Espírito de Deus está empenhado em nós, é de curar o nosso entendimento do amor que ele tem. É curar a nossa relação. A nossa relação com Deus é doente muitas vezes, porque nós somos assim. Para pensar. É uma relação cheia de medo. Eu sou assim. É uma relação cheia de insegurança. É uma relação cheia de desconfiança. Sim ou não? Seja honesto. É uma relação cheia de medo. É uma relação cheia de tormento. Às vezes até duvidar de que ele existe, nós duvidamos. E está tudo bem, o amor dele não muda. Então, quando ele nos tira de um cativeiro, o que ele quer? Ele quer o nosso relacionamento com ele. Ele quer curar a aliança. Ele quer curar a aliança. O entendimento do que é aliança. Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Como não nos dará, pela graça, todas as coisas? Não te faltará coisa grande nem pequena. Deus, guarda bem isso, Ele quer recuperar no coração de cada ser humano o lugar em que ele resida legitimamente como o primeiro, o único, o maior, o centro, a fonte ilimitada. Quando vem uma doença, quando vem uma situação judicial, quando vem uma necessidade financeira, quando vem um pensamento, qual é a primeira coisa que você pensa? No advogado? No médico? No remédio? No quanto você tem na conta? Nós não pensamos nele. E está tudo bem, eu não quero te acusar com isso. Eu só quero te trazer um entendimento. Ele quer ser o primeiro. Você não pode se sentir seguro porque você tem dinheiro. Você não pode se sentir seguro porque tudo aquilo que a gente colocar segurança maior que Deus vai sair, Ele vai tirar para você aprender a ter segurança nele. E depois Ele devolve em dobro. Para a gente entender que Ele é o suficiente, Ele é o necessário, Ele é o maior, Ele quer ser a fonte ilimitada da sua vida. Ele quer ser o centro de tudo que você é, de tudo que você precisa, de toda a tua fé, de toda a tua esperança. Ei! Ele quer ser o centro de tudo que você precisa, de toda a tua fé, de toda a tua esperança. É nele. É Jesus. É em Jesus. Por isso que ele fez o quê? Ele veio morar dentro de você. No Pentecostes, parou essa história de Deus habitar entre o seu povo, perto deles, no tabernáculo e tal. No Pentecoste acabou. Ele veio morar dentro de nós. E o tempo que o povo precisava procurar um sacerdote para receber uma palavra, olha aqui para mim, o tempo que as pessoas precisavam procurar um sacerdote para ouvir uma palavra, acabou. O Espírito Santo habita em você. Para de buscar fora o que está dentro. E por misericórdia, Deus vai usar o que está fora, mas você não entende que está tudo dentro, muito mais profundo, muito mais rápido, muito mais fácil.
Para de ficar dando dinheiro para alguém que te dá a palavra. Você não precisa dar mais nada para alguém que já deu a vida para morar dentro de você. Você não precisa mais de um lugar para encontrá-lo. Você não precisa mais de ir num culto para encontrá-lo. E tudo isso é bom, e eu amo estar na igreja, amo um culto. Nós estamos aqui numa reunião online, onde tiver 2 ou mais reunidos, nós estamos aqui nesse domingo de março, aqui, dia 3, e estamos juntos, é a igreja. Só que é o seguinte, você não precisa disso aqui para encontrar Deus. Você não precisa de um lugar. Irmão, Jesus não veio construir um templo. Jesus não veio edificar uma nova igreja. Ele não veio criar uma nova denominação. Ele veio morrer na cruz. Jesus não construiu igreja nenhuma. Jesus não meteu uma placa na frente de lugar nenhum. Não que isso seja errado, está tudo bem, isso precisa, as pessoas precisam, a gente precisa, e eu preciso, e você. Mas eu quero te dizer que ele não veio edificar um templo, você não precisa mais ter um templo, porque você é o templo agora. Você entende isso? Você é o templo. Pare de buscar fora o que está dentro. Antes, o sacerdote era o mediador entre Deus e os homens. Agora o Espírito Santo habita em você e nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Quer dizer, sou eu e ele. Não precisa mais ter intermediador. A igreja evangélica, ela está cheia de ídolos. Pior que muitas denominações por aí, religiões por aí. Ah, a voz desse homem é a voz de Deus na minha vida. A voz desse profeta é a voz de Deus na minha vida. Acredito muito que Deus vai usar muitas pessoas. Agora, uma coisa é Deus usar e você ser grato, outra coisa é você idolatrar essa pessoa. Ei, o Espírito que usou ele habita na tua vida. Em último lugar, então falei que o quarto fundamento é, o que ele quer é curar a tua relação com ele. Quando ele te tira de um cativeiro, quando ele te liberta de situações, ou quando ele permite situações, você está perdido no sofrimento, ele está curando tua relação com ele. A relação às vezes é curada, muitas vezes na dor. Em último lugar, há algo eterno. Eu vou falar coisas muito sérias para você agora. Você é especial para Deus. Existe algo eterno. A tua relação com Ele. Você foi destinado para Ele. Existe um chip em você que não importa onde você nasceu ou o que você vive, você vai encontrá-lo. Lembra do filme Hancock? Que sempre o Will Smith se encontrava com aquela outra atriz, que eu não me lembro o nome dela. Aconteça o que acontecer nas eras, eles se encontravam. Não tem como. Há um selo que foi colocado em você. Você é destinado para Cristo. Ele é o teu destino. Você nasceu com um CEP, uma marca, um selo. Não tem como. Você foi destinado para Ele. E você está me vendo aqui, né? Eu sou o Leandro. Esse é o meu nome só. Mas não é o que eu sou. Isso vai morrer. Isso aqui é só uma carcaça. Eu sou um espírito temporário, um espírito eterno num corpo temporário. Você é um espírito eterno num corpo temporário. E o mais importante é essa relação. Só que a tua relação com Deus, ei, olha aqui, tua relação com Deus não começou no dia que você nasceu, ou no dia que você foi numa igreja, aceitou Jesus, ou foi batizado com o Espírito Santo. Tua relação com Deus, teu relacionamento com Ele, começou antes de você nascer. Sabia disso? Esse caso de amor entre vocês dois, o caso de amor entre vocês dois começou antes de você nascer. Como se eu só encontrei Jesus com 20 anos? Jeremias, capítulo 1, eu vou ler. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, escuta isso. Antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci, te amei,
Te amei com amor eterno, é o que está lá em Jeremias 31:3. Te amei com amor eterno. E aqui em Jeremias 1:5. Te conheci, te amei, antes que te formasse no ventre materno. Então, antes até do teu pai ter relações com a sua mãe, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísses da madre, eu já tinha te consagrado e te constituí profeta às nações. Tudo na tua vida está determinado. Há uma eternidade passada, ao hoje, que você está vivendo aqui na Terra. Não sei por quanto tempo você vai viver ainda, mas há uma eternidade passada. Há uma eternidade futura. E você já estava com Deus antes de nascer. E quando você já estava com Deus antes de nascer. E quando você morrer, você vai voltar a estar com Ele. E aqui Ele veio habitar dentro de você. Resumo da ópera. Você foi destinado para Ele. Sabe aquela história? Eu olho para a Nicole, eu falo assim, meu Deus, nós somos feitos um para o outro, né? Não tem como, não tem outra mulher que me entenderia, que me ajudaria. Sem essa mulher eu não estaria, acho que vivo mais. Nós fomos feitos um para o outro. Você e Jesus, vocês foram feitos um para o outro. Eu e Jesus, eu e o Pai, eu e o Espírito Santo, nós fomos feitos um para o outro. Então, eu quero falar algumas frases que me tocaram muito e eu escrevi aqui para falar para você e nós vamos orar. Primeiro, não permita que o sofrimento te faça duvidar do amor dele, da bondade dele, da paternidade dele sobre você. Não permita. Segundo, não permita que a tua compreensão errada desse momento, não permita que a tua compreensão errada deste momento, ou de um sofrimento, ou de uma incerteza, te faça voltar, ou te leve para o braço de ídolos. Não permita. Tem pessoas que falam, mas se eu abrir mão da pensão, se eu abrir mão disso, daquilo, como é que vai ser? Vai ser que Deus vai, agora Ele vai ser Deus na tua vida. Esse desconforto que você está vivendo, esse desconforto que você está sentindo, é Ele chamando a tua atenção para Ele. Ele está chamando a tua atenção. Todos nós já traímos Ele, sabia disso? Todos nós já traímos Ele várias vezes, com ídolos. Tem tanto ídolo. Para pensar comigo. Se você for honesta, você vai falar, eu sou traidora. Eu sou um traidor. Eu sou traidor. Porque eu já traí ele muitas vezes. Que marido é esse? Eu sou o teu marido, Isaías 54. Que diante de tanta traição, ele me tratou com amor. Diante de tanta traição, ele abriu os braços, me beijou, pôs um anel na minha mão de volta. Eu traí Deus muitas vezes. Pôs vestes em mim, uma sandália nos meus pés, preparou uma festa e ainda sacrificou o cordeiro por me amar. Mas eu não traí. Traiu sim, você tentou fazer do teu jeito, você quis seguir o teu caminho, você quis fazer da tua maneira. Não há nada melhor do que ceder e viver uma vida de rendição, de abnegação, de obediência. Não há mandamentos, obediência ao Espírito. E talvez o Espírito te dê uma orientação. É tempo de você só se curvar diante dele. E de parar de achar que você precisa de um homem para te suprir, de um lugar para te abençoar, de pessoas para te sustentar, de coisas para te ajudar, de papéis que você exerce para conseguir coisas dos outros. Abandona esse personagem, abandona esse papel de vítima, de dependente, de pobre. Você se torna pobre, você quer que as pessoas tenham dó de você, porque você não entende quem está com você. Chega de encenar papéis,
Tudo que você tem veio dele. É tempo de você reconhecer isso. Não foi você que fez. Sem mim, ele disse, nada podeis fazer. Então, não há maneira, não importa o quanto você tente, você não vai conseguir escapar do vínculo de amor que ele tem com você. Não importa. Não importa quantas vezes você o traia, você não vai conseguir escapar do vínculo de amor que você tem com ele, que ele tem com você. Não importa o quanto você queira fazer do teu jeito, você não vai escapar da misericórdia que vai te trazer de volta para o caminho certo. Você pode tentar destruir esse vínculo pecando, bebendo, fumando, se prostituindo, cheirando cocaína. Você pode tentar quebrar esse vínculo trabalhando como louco, tomando remédio, fazendo o que for. Eu quero te dizer, você não vai conseguir destruir o vínculo de amor que ele tem com você. Você nasceu com um gancho, você vai voltar para ele. Davi falou no Salmo 139, Senhor, para onde eu me ausentarei da tua presença? Se eu subir no céu ou nas profundezas, ali tu estás. Vocês foram destinados um para o outro. Você, Jesus, Jesus e você. Feche os seus olhos agora, se você puder. Por favor, feche os seus olhos nesse momento. Quebranta o teu coração agora. Quebranta o teu coração agora. Essa mensagem falou com você. Ora. Chama. Espírito Santo. Chama ele de Pai. Fala que ele é teu Pai. Ele não é um livro, ele não é um lugar, ele não é um livro. Tá, um livro pode me apontar para ele, mas não é ele. O dedo que aponta para a lua não é a lua. Eu não sei qual é a tua visão dele até hoje, mas fala para ele, eu preciso te conhecer como um pai. E quando eu te conhecer, eu preciso que o Senhor me ajude a agir como filho, a sentir como filho, a pensar como filho. Filho do Criador do Universo, filho do Rei dos Reis. Filho daquele que sustenta o universo com a sua mão. Se você duvidou, chega de culpa. Se você enterrou sonhos, deixa enterrado. Eu não vou falar hoje, desenterre seus sonhos, deixa enterrado. Se Deus quiser, Deus vai fazer. Abraão foi assim, Tomé foi assim, Pedro foi assim, a Sunamita foi assim. Agora, tem situações que parecem que nunca vão acontecer, ele vai fazer. Ou não. Pede para ele, me ajuda a acreditar que você cuida de mim. Pensa nas coisas que te tremem. Pensa nas coisas, nas possibilidades de coisas que se acontecerem, é o que você tem medo. Pensa no que você teme acontecer. Ele cuida de você. Salmo 55, 22, confia a ele os seus cuidados e ele te sustentará e não permitirá que você seja tropeçado, que você tropece. Você não precisa ter medo do que você vai enfrentar. Tá tudo bem. Junto com a aprovação, ele vai trazer um escape. Ele cuida de você. Pede perdão porque você tentou procurar conforto e consolo em ambientes, em lugares e coisas que só Deus pode te prover. Por isso que veio o medo e a ansiedade. Porque você não está conseguindo enxergar que ele é teu porto seguro, teu refúgio. Ele é fortaleza, ele é socorro forte, abundante, violento em todos os momentos. Ele é um bom pai. Ele quer curar teu relacionamento com ele. Chora agora, ora, ou não, só agradeça por essa palavra.
Ele quer curar o teu relacionamento com Ele. Ele quer ocupar no teu coração o lugar mais importante. Ele quer que você saiba, eu já falei isso algumas vezes, muitas vezes Ele vai tirar tudo para você entender que Ele é tudo que você precisa, que Ele é a tua segurança. Moisés, eu só preciso da tua presença. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Se a tua presença não vier comigo, eu não vou. Não há mais intermediários. Ele te ama, vocês foram destinados um para o outro. Você foi feito para Ele foi feito para você. Quebre seus ídolos e tenha certeza que você pode fazer tudo. Você não vai quebrar esse vínculo de amor. Não adianta beber, fumar, se destruir. Não tem como. Ele não viveu como pecador, mas Ele pegou todo o nosso pecado. Nós não vivemos como santo, mas Ele nos deu toda a sua santidade, sua justiça, sua provisão. Se fez pobre para nós sermos ricos, sua cura, sua vida. O Evangelho é um convite para o descanso. Isso é contrário ao que o mundo vive e prega. O Evangelho não é um conjunto de regras do que você precisa fazer. O Evangelho é um convite para um relacionamento. Para um relacionamento. Não é um convite para você decorar os nomes de Jeová que Ele tem. Isso é bom saber. Ah, Ele é Jireh, Ele é Rafá, Ele é Tzidkenidu, Ele é El Shaddai. O Evangelho é um convite para eu conhecer um Pai. Aleluia. Receba isso no teu coração agora. Receba isso no teu coração. Ele está do teu lado. Ele está com você. Na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, na paz. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Você não precisa ter medo. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. E você é tão amado por Ele. Tão amado.